Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática para Concurso. Desta vez, a nossa banca é a ADM Tech, passo a passo. Então, a gente vai dar continuidade aqui na resolução de questões. Pessoal, é sempre importante você parar, analisar a lista que a gente disponibilizou aqui pelo portal do aluno e resolver as questões, tentar resolver ou fazer uma lida rápida antes de começar a aula de resolução, certo? Vamos a mais uma questão, dessa vez nós estamos aqui com uma questão de matemática, Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, né, para auditor tributário. E a questão diz o seguinte, né, modelo prático e básico objetivo da ADM Tech. Leia as afirmativas a seguir. Mais uma vez, nosso modelinho de questão, duas afirmativas, e ele quer que a gente analise essas afirmativas, se elas são verdadeiras ou falsas, né? Ou se tem algo aqui verdadeiro e outro falso, e assim vai, né? Como a gente vem resolvendo. A primeira afirmativa diz o seguinte: Bárbara comprou um vinho e obteve um desconto de 35%, pessoal, 35%, sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 80, Bárbara deverá pagar R$ 41 pelo item. A segunda afirmativa diz o seguinte: Francisco leu um artigo científico em 9 dias. Lendo 68 páginas por dia, se tivesse lido 12 páginas por dia, teria concluído a leitura desse artigo científico exatamente em 78 dias. Deixa eu só voltar aqui para a tela e vou deixar apenas o material disponível aqui para vocês, para a gente visualizar melhor, tá certo? Aqui a gente tem o seguinte: duas situações, duas afirmativas. A primeira questão, a primeira afirmativa é uma questão de porcentagem, olha aí, sempre caindo na banca examinadora Admitec, né? Ela frisa muito. A segunda afirmativa, eu vou fazer essa análise geral para a gente ir para a resolução, tá? A segunda afirmativa é uma questão de regra de três. Percebam, eu tenho aqui regra de três, a segunda afirmativa, e a primeira de porcentagem. Não tem nada a ver, não tem contexto nenhum a ver uma questão com a outra. Muito cuidado, tá? Porque eu já vi aluno respondendo essa questão, respondendo questão da ADM-TEC, pensando que é a mesma questão, mesmo assunto, mesmo ponto, é o mesmo contexto, e não é, são contextos sempre diferentes, né? Pode acontecer, prof, pode acontecer, Gabi, de ser o mesmo, no mesmo texto, né, no mesmo assunto, no mesmo continuação do mesmo ponto, do mesmo conteúdo, pode. Pode sim, a DMTech poderia colocar aqui um texto e desse texto a gente fazer análise na resolução matemática. Só que não é do feitio da banca, tá? Vamos à resolução então, tá? A primeira afirmativa que diz o seguinte, né? Bárbara comprou um vinho e obteve um desconto. Olha aqui a informação, ela disse que obteve um desconto. Gente, toda vez que eu falo um desconto, eu vou diminuir o valor, tá? Lembra aqui. Desconto, eu vou diminuir o valor, e se fosse aumento, eu iria aumentar, iria adicionar, iria somar, tá? Então, frisa essa palavra aqui, desconto, de 35%. Sabendo que o preço inicial, ele já dá aqui o preço inicial do produto, era de R$ 80. Então, Bárbara tinha lá um produto de R$ 80 e obteve um desconto de 35%. Lembram da aula passada? Toda vez que eu falo um percentual de um valor, ou do valor, ou de algo, eu uso para a matemática esse de como uma preposição multiplicativa, tá certo? Então, fica a nossa dica aqui. Eu tenho aqui 35%, colocando na forma percentual, tá? 35 na forma fracionária, 35 de R$ 80, tá certo? Já estou indo aqui para o cálculo, porque ele já dá o valor, o resultado aqui, tá? Isso é verdade, Gabi? Não sei, a gente precisa fazer o cálculo para ter certeza, tá certo? Aqui a gente já pode simplificar por 10, né? O numerador e o denominador. Então, eu teria aqui 35 vezes 8
Vamos fazer essa multiplicação, tá? 8 vezes 5, 40, né? Vai 4. 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Então, essa multiplicação aqui daria 280. Só que temos aqui no meu denominador o 10 que sobrou, né? 280 dividido por 10 teria aqui 35%, equivale a R$ 28. Só que essa não é a pergunta, né? Ele diz aqui que vai me ter esse 35% é um desconto. Se eu estou descontando, eu vou subtrair, gente. Então, eu vou subtrair aqui. Vou colocar aqui a primeira assertiva, né? Então, eu vou subtrair quem? R$ 80, que é o meu valor inicial, menos o desconto de R$ 28. Essa subtração vai me dar aqui um resultado de R$ 52. Na questão, ele afirma que é um desconto, né? Ela vai pagar apenas R$ 41. Então, essa afirmativa, desculpa, ela é uma afirmativa falsa, tá? Falsa. Vamos para a segunda afirmativa. Dá uma pausa, confere os cálculos, faz aí na pontinha do lápis e volta para a questão. A segunda afirmativa é uma questão de regra de 3, tá, gente? Porque ele diz o seguinte, ó. Primeiro, como é que a gente analisa, Gabi, que é regra de 3? Vamos diretamente para as grandezas da questão, né? Ele diz o seguinte: Francisco lê um artigo, não diz qual é o quantitativo de páginas, né? Um artigo qualquer, em 9 dias. Então, eu vou ter aqui para a segunda assertiva, deixa eu marcar aqui, segunda assertiva, a gente vai ter aqui um quantitativo de dias, tá? Que eu vou chamar de D. Então, ele leu um determinado artigo em 9 dias, lendo, né? Em total, a velocidade que ele leu aí foi de páginas, eu vou botar aqui páginas por dia, tá certo? De 68 páginas por dia. Um total de 68 páginas por dia. Se ele tivesse lido, olha a pergunta, se ele tivesse lido 12 páginas por dia, 12 páginas por dia, então eu coloco aqui abaixo, tá? Na mesma grandeza. Ele teria concluído a leitura desse artigo científico em 78 dias. Gente, é uma afirmação aqui, tá? Eu vou analisar, a gente vai analisar se essa informação ela é verdadeira, tá? Então, para a gente analisar se essa informação é verdadeira, eu vou dizer aqui que ele leu 12 páginas por dia, né? Em X dias. Vou chamar aqui em X dias. Porque se for, para o nosso cálculo, der 78 dias, essa afirmativa ela é verdadeira. Bom, a gente está aqui com a questão de regra de 3, vamos relembrar. É muito importante a gente verificar se essa regra de 3 ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Gabi, como é que a gente analisa isso? A gente sempre pergunta para a questão, né? Para o valor que a gente quer achar, que é o valor desconhecido. Então, a gente vai analisar a relação das grandezas. Que grandezas? Eu tenho aqui dias e tenho páginas por dia. Eu tenho o seguinte: a questão me diz que, lendo 68 páginas por dia, ele terminou o artigo, né? Francisco leu o artigo em 9 dias, tá? Se ele ler agora 12 páginas por dia, gente, 12 páginas por dia, de 68 para 12, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Então, eu vou colocar aqui um menos para a gente entender que diminuiu. Aí vamos à nossa pergunta. Se ele leu 68 páginas em 9 dias e agora passar a ler 12 páginas, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? 12 páginas por dia. Ele vai aumentar ou ele vai diminuir o quantitativo de dias? Bom, se eu diminuo o quantitativo de páginas, eu automaticamente vou demorar mais para ler, né? Vou demorar mais dias para ler. Olha aqui, a minha perguntinha para o X, né, para o valor desconhecido, eu percebi que eu teria que aumentar o quantitativo de dias e na minha outra grandeza eu teria que diminuir. Essa grandeza ela é inversamente proporcional, ou seja, à medida que eu leio mais páginas por dia, eu diminuo o quantitativo de dias. À medida que eu diminuo o quantitativo de páginas por dia, eu aumento o quantitativo de dias.
Se ela é inversamente proporcional, eu posso fazer uma multiplicação dessa forma aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, que 12x, certo? Se eu colocar aqui para ficar melhor, para a gente visualizar, vou ter que 12x vai ser igual a quem? A 9 vezes 68. Fazendo essa multiplicação, aí você coloca aí a pausa, né, para a gente fazer a multiplicação. Eu vou ter o seguinte, que 12x é igual a 612. O 12 está multiplicando, ele vai passar fazendo a operação inversa, né? 612 dividido por 12. A gente vai ter aqui um total de 51 dias. Aí eu achei aqui 51, só que 51 o quê? Onde é que está? Qual é a grandeza do x? Dias. Então, seriam 51 dias. Essa é a pergunta da questão, né? Francisco leu um artigo científico em 9 dias, leu 68 páginas por dia. Se tivesse lido 12 páginas por dia, teria concluído a leitura desse artigo em, gente, olha aqui, em 51 dias. E a afirmativa me diz que é 78 dias. Então, essa afirmativa aqui, 2, também é falsa. Então, eu verifico o seguinte, vamos às alternativas. As duas afirmativas são verdadeiras? Não, a gente verificou que não. B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Também não. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Também não. E aí, outra dica que eu falei na questão anterior, sempre quando você for fazer o cálculo ou analisar a questão, coloca aqui do lado, ó, bem visível, para você já saber que deu as duas falsas, para a gente não confundir. Por quê? Olha o que acontece aqui nas alternativas da DMTEC. Ela troca a ordem. Ó. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Depois ela bota a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A gente pode confundir, né, na pressa de resolver a questão. Então, a gente verifica aqui que a alternativa correta é a letra D. Né? As duas afirmativas são falsas. Então, mais uma questão resolvida aqui. Dá uma pausa, analisa a questão. Gabarito da questão letra D. Vamos para a próxima questão. É uma questão de 2022, olha aí, da Prefeitura de Lajeado, PE, né? Técnico de enfermagem. Analisa as afirmativas a seguir. Um quadrado X, um quadrado qualquer, né, possui uma área de 144 centímetros quadrados. O quadrado Y possui arestas de 50% maiores do que as arestas de X. Assim, é correto afirmar que o perímetro de Y é 62,8% maior do que o perímetro de Y. É correto afirmar que o perímetro de Y é 62,88% maior do que o de X, desculpem, e que a área de Y é 81,44% maior do que a de X. Então, de cara, a gente já percebe que essa afirmativa é uma afirmativa envolvendo área, perímetro e porcentagem, tá? Na mesma afirmativa. Vamos ver o que é que diz aqui a afirmativa 2. Né? Um retângulo possui largura igual a 15 metros, desculpem, e comprimento igual a 21 metros. Dadas essas medidas, é correto afirmar que o seu perímetro é igual a 58 metros. Marque a alternativa correta. Então, a questão 2 é uma questão de perímetro. Né? Então, a gente tem aqui numa mesma questão envolvendo área, perímetro e porcentagem. Vamos começar da primeira afirmativa. Gente, calma. Gabi, tem muita informação nessa questão. Como é que a gente faz? Eu sempre gosto de usar recursos nas questões, né? Quando a gente vai pegando a prática, e a gente está aqui para pegar a prática mesmo de resolução de questões da banca DMTEC, a primeira análise que eu faço é a seguinte: um quadrado X possui uma área de 144 centímetros. Vamos relembrar aqui. Vou colocar aqui para a gente visualizar. Você pode fazer aí no seu
caderno, na sua anotação, o seguinte: o quadrado, né? O que é um quadrado? O quadrado é uma figura geométrica plana, né? De 4 lados iguais, de mesma medida. Então, aqui eu tenho um lado L, aqui eu tenho um lado L, aqui eu tenho um lado L e aqui eu tenho um lado L. A área do quadrado é a mesma coisa que L ao quadrado. Então, ele me diz aqui que a área, né, desse quadrado X, eu vou colocar aqui quadrado X, tá? Porque a questão chamou de quadrado X, tem uma área de 144 centímetros quadrados. Gente, se a área é 144 centímetros quadrados, posso dizer o seguinte, que L ao quadrado é igual a 144 centímetros quadrados, tá? Se a área de um quadrado é 144 centímetros quadrados, quem vai ser, no caso, o lado desse quadrado? A gente simplesmente tira a raiz quadrada, tá certo? Como eu estou falando aqui de medida, né? De comprimento, de medidas, então o lado aqui vai ser 12 centímetros. Simplesmente. Isso é a informação que ele me dá na primeira afirmativa, tá? Fazendo aqui de forma de rascunho, mas vocês vão receber esse material, tá? Também aí para você estar disponível, vai estar disponível. Após cada aula, a gente vai estar deixando esse material de resolução disponível para vocês analisarem e tirarem dúvida, né, de estudo. Vamos agora para o quadrado y, tá? O que é que ele me diz aqui do quadrado y? Ele disse que y também é um quadrado, tá? Então tá aqui y. Ele disse o seguinte, que possui arestas, né, 50% maiores do que as arestas de x. Gente, arestas são os lados, tá? Do mesmo jeito, eu vou chamar aqui de um lado, né, de um lado qualquer, vou chamar aqui de um y pequenininho, tá certo? Para a gente não confundir com outro L. Um y aqui. Ele diz que é 50% maior. O que é 50% de alguma coisa, gente? Para a gente relembrar, 50% de qualquer coisa é a metade dessa coisa. Então, se ele diz que é 50% maior do que a arestas do quadrado x, e eu vi aqui que a aresta é o lado do quadrado x, o lado é 12, então o meu lado aqui de y é 50% maior, vai ser quem? 12 mais a metade de 12. Então, a metade de 12 é igual a 6. 12 mais 6, 18. Então, eu já sei que o lado, né? O lado de y, tá aqui um L maior. O lado de y, ele é do quadrado y, é 18 centímetros. Aí vamos à questão, tá? A questão, ele dá duas afirmações aqui na mesma questão. A gente vai analisar a primeira afirmação. Assim, é correto afirmar que o perímetro de y é 62,8% maior que o de x. O que é o perímetro, gente? Para a gente lembrar, perímetro é sempre o contorno, tá certo? Contorno de qualquer figura geométrica. Sempre quando a gente fala de perímetro, a gente costuma falar de forma prática que é a soma dos lados. Então, aqui na primeira assertiva, eu vou colocar aqui porque a questão é essa, tá? Ali é só para a gente revisar o que é área, o que é lado, tá? Primeira afirmativa, ele diz o seguinte: é correto afirmar que o perímetro de y é 62,8% maior do que o de x. Então, a gente vai analisar o seguinte: quem é o perímetro de x primeiro, né? O perímetro de x vai ser quem? Se o lado é 12, eu vou ter 12 vezes 4, porque é a soma dos lados, tá? 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48 centímetros. Esse é o perímetro, tá certo? Vou chamar aqui de P. Perímetro do quadrado X. Quem vai ser o perímetro de Y? Do quadrado Y. Mais uma vez, o lado é 18. Então, 18 vezes 4. 4 vezes 8. A gente vai ter aqui um total de
vai colocando pausa e vai fazendo esse cálculo também, tá? 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 1, 4, 72. Então, a questão diz o seguinte, o primeiro traço que ele diz aí, é correto afirmar que o perímetro de y, ou seja, 72 equivale a 62,8% maior do que 48? Como é que a gente calcula isso, gente? Se o perímetro dele, né, deu 48, 48 o de x no caso, e o de 72 deu o de 72 não, desculpa, o de y deu 72, o que é que a gente verifica? É uma regrinha de 3 básica que a gente pode estar fazendo, ou simplesmente fazendo a divisão, né? Eu digo que o 48 é meu 100% e o 72 é quantos por cento, né? A mais. A gente vai verificar que 48 e 72% equivale a quantos por cento? Bota a pausa aí, faz uma releitura da questão, tá? Para a gente tirar dúvida. É sempre bom fazer uma releitura. Como é que a gente faz esse cálculo? É sempre a gente pegar o valor que a gente quer saber, né? No caso 72, e dividir aqui por 48. A gente vai perceber que esse 72, falhou aqui, ele vai ser 50% maior, tá certo? Então, se eu fizesse a divisão aqui, 72, 48, né? Equivale a 100%. 72 vai equivaler a quantos por cento, né? Ou a gente faz a diferença e já vê a diferença. No caso de 42, de 48, desculpa, para 72, tem um aumento, né? A gente adicionou aqui 24. E 24 é o quê? Né? Aqui foi um aumento de 24. 24 é a metade de 48, então foi um aumento de 50%. E a questão diz que foi um aumento de 62,8%. De cara, essa alternativa já estaria falsa, tá? Já estaria falsa por conta disso, porque não foi um aumento, né? Eu aumentei e aí vem uma regrinha básica, né, para a gente lembrar. Anota aí, tá? Quando eu aumento em um percentual o lado do meu perímetro ou o lado da minha figura plana, né, qualquer que seja ela, válido aqui para o nosso quadrado, porque todos os lados são iguais, tá? Eu aumentei em um percentual de 50%, o lado do quadrado, então eu vou aumentar o perímetro do quadrado também em 50%, tá certo? Então ele me diz ali que eu aumentei o perímetro em 62,8%. Então a alternativa já é falsa por conta disso, tá certo? A segunda alternativa, a segunda assertiva, né? Ele diz o seguinte, que é bem mais simples, é só cálculo de perímetro, tá? A segunda afirmativa, ele diz o seguinte: um retângulo possui largura igual a 15 metros de comprimento e largura de 15 metros e comprimento igual a 21 metros, desculpem. Dadas essas medidas, é correto afirmar que o perímetro é igual a 58 metros. Mais uma vez, típico, né, da DMTEC, ele já dá ali a resposta, né, como sendo uma verdade. E a gente não pode cair na pegadinha da DMTEC, a gente precisa realmente calcular. Então, usando aqui o suporte, eu vou botar aqui o desenho, né, eu chamo aqui a figura de suporte. É importante que, principalmente nesse momento de prática, né, a gente faça o desenho. Ele disse que a largura é de 15 metros, então eu vou chamar aqui de 15 metros, tá? E o comprimento de 21 metros, vou chamar aqui de 21 metros. Dadas essas medidas, é correto afirmar que o perímetro é... Gente, eu quero calcular o perímetro. Eu tenho aqui a figura. Se o lado do meu retângulo, tá? Que agora é um retângulo, ele mede, né, 21 metros. O lado oposto também é 21 metros. Se um lado mede 15 metros, o lado oposto é 15 metros. Quem vai ser o perímetro? A soma desses lados, né? O contorno. Então, é a soma dos lados. Então, eu vou somar aqui 21 mais 21 mais 15 mais 15. Então, a mesma coisa aqui, 42 mais 30, que vai ter como resultado 78
2 metros, certo? É correto afirmar que o perímetro é igual a 58 metros? Não, tá? Isso aqui é falso também, certo? Verificamos aqui que é falso, então a assertiva, né? Afirmativa 1 e a afirmativa 2 são falsas. Então, a alternativa correta, mais uma vez, a letra D. Então, a gente já teve aqui duas questões da ADM Tech nessa aula. Primeira questão, analisando aqui a questão da sua listinha, da sua relação, né? A questão, acredito eu, que é a questão 4, não, a questão 4 da ADM Tech, da nossa relação de resolução de questão. E a questão 5 aqui também, né? Da Prefeitura de Lajeado, Pernambuco. Então, questão envolvendo áreas e perímetros e porcentagem, né? Mais uma vez, uma questãozinha de regra de 3. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, né? A questão da CONIAP, técnico de enfermagem, uma questão de 2018. Lê as afirmativas a seguir. Se Brenda recebeu um aumento salarial de 4% e seu salário passou a ser R$ 478,40, então o valor anterior da sua remuneração era de R$ 442. A segunda afirmativa, o saguão de um hotel possui área total de 2.400 metros quadrados e foi dividido em 30 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após a divisão, cada parte igual possui 80 metros quadrados. Eu li as duas direto para a gente perceber a distorção, né? Porque são dois assuntos, dois conteúdos diferentes, né? Não vamos cair no erro de achar que é a mesma questão. É prática da ADM Tech fazer isso nas provas, né? Nas questões de matemática. Então, a gente tem a primeira afirmativa aqui envolvendo porcentagem. Olha só. Se Brenda receber um aumento, gente, quando eu falo de aumento percentual, tá? Aumento eu vou adicionar, tá certo? Desconto eu subtraio. Então, aumento salarial de 4%. Então, aumento aqui, aumentou 4%. E seu salário passou a ser esse valor aqui na questão, né? Se ela teve esse aumento, a questão diz o seguinte: o valor, a remuneração inicial anterior era disso aqui, era de 442. Será que isso é verdade? Né? Então, se ele está afirmando para mim que a remuneração anterior era de 442, então a gente vai lá e calcula 4% desse valor, tá certo? Quem vai ser 4%? Então, eu vou colocar aqui na forma fracionária, tá? 4 sobre 100 multiplicado, tá? 442. Vamos fazer esse cálculo aqui separado, né? A gente vai lá, faz a pausa. 442 vezes 4. A gente vai ter aqui um total de 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 16 com 1, 17. Isso tudo dividido por 100, tá? Então, se é dividido por 100, a gente vai andar aqui duas casas decimais. Então, esse aumento de 4% equivale a R$ 17,68, tá? R$ 17,68. Gente, se o valor inicial do salário dela era de 442 e aumentou R$ 17,68, será para quanto ele passou, né? Então a gente vai fazer o cálculo. Como? R$ 442, tá? Mais 17,68. Adicionando aqui, a gente vai ter um total de vírgula abaixo de vírgula, lembrando, tá? Adicionando aqui, a gente vai ter um total de R$ 459,68. Então, a gente já percebe que não foi o valor afirmado na questão, né? A questão afirmou aqui o salário dela passou a ser R$ 478,40. Então, a gente já verifica que a questão 1, a afirmativa 1, desculpa, ela é falsa. E aí, gente, pega a prática, vai pegando essas questões e vai resolvendo do lado, tá? Porque é só, muitas vezes, uma questão de multiplicar, somar, subtrair, dividir, de utilização das 4 operações, para a gente não perder a questão.
Vamos aqui para a afirmativa 2, para essa aula não ficar muito longa, para a gente verificar aqui. O saguão de um hotel possui área total de 2.400 metros quadrados e foi dividido. Olha, gente, a informação aqui, ó. Está dizendo que era um total de 2.400. Grifa mesmo aí na sua folhinha, na sua anotação. Grifa na hora da prova para você não se perder. Foi dividido em 30 partes iguais. Assim, é possível afirmar que após a divisão, cada parte possui 80 metros quadrados. Então, é uma questão direta de divisão, tá? Ele já dá ali no enunciado. 2.400 dividido como? Em 30 partes iguais. Então, a gente vai dividir 2.400 dividido por 30. A gente percebe que se eu colocar aqui 24, 24 é menor que 30, a gente pega 240. 240 dividido por 30, lembrando lá da tabuada, tá? 8 vezes 3, 24. Então, 8 vezes 30, 240. Para 240, nada. Sobrou zero, né? Então, a gente desce o zero para cá. Então, nosso resto aqui é zero. 80 metros quadrados. Então, se a gente pegar 2.400 metros quadrados, dividir em 30 partes iguais, a gente vai ter um resultado de 80 metros quadrados? Sim, verdade, gente. A gente acabou de verificar aqui. Então, a afirmativa 2, ela é verdadeira, tá? Aí a gente vai para as alternativas. Alternativa A. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. A alternativa, no caso, a afirmativa B, né? Alternativa B. A afirmativa 1 é verdadeira? Não, tá? Presta atenção. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Não. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Exatamente, tá correta a letra C, tá? Então, vejam, a gente verificou aqui 3 questõezinhas rápidas da ADM Tech, envolvendo diversos conteúdos, né? E aqui são resolução de problemas só envolvendo aritmética, né? E a gente trabalhou aqui área, volume, percentagem, até agora, né? Regra de 3. E a forma o método de questões, na forma que a ADM Tech gosta de cobrar as questões de matemática, tá certo, gente? Para essa aula é apenas isso, a gente vai ficando por aqui e voltaremos, né, nas próximas aulas. Sempre dê uma pausa, sempre pegue as questões para analisar, façam as anotações, anotem principalmente o conteúdo da questão, para a gente não ficar com dúvida, né? Principalmente observem, estou com dúvida na multiplicação, estou com dúvida na tabuada, né? Estou com dúvida na tabuada, mas anota aí do lado para fazer a revisão desse assunto, tá certo, gente? Bons estudos, até a próxima aula.